Seja bem-vinda à aula. Boa tarde. Sendo sincero, qual é o ponto de vista de vocês com relação às aulas online? O que vocês estão achando dessas aulas online? Estão gostando? Não estão gostando? E aí, Rainara? O que tá achando das aulas online? Eu tô achando um pouco produtivo. Só um pouco Pouco, também. Às vezes a internet trava muito e não dá de entender bastante. Mas entendi. não ajuda muito não essa aula, as aulas online. Hum. Vamos lá, vou pegar aqui uma atividade então. Vou pegar aqui isomeria. Deixa eu ver aqui, isomeria. Uma questão de cada exercício. Por exemplo, vou pegar aqui da página 128, ok? Página 128, questão 2. Vocês estão vendo aí a, o quadro? Vocês conseguem enxergar o quadro aí? Branco? Aham, sim. Sim. Então vamos lá. Então, página 128, segunda questão. Só um momento aqui, rapidão. Letícia. Página 128, segunda questão, tá? Deixa eu. Isso, agora sim. Vamos lá, galerinha. Deixa eu dar um zoom. Eu vou ter que apagar agora que ficou enorme. Agora. Página 128. Questão de número 2. Diz assim mesmo, né? Existem duas substâncias orgânicas com a fórmula molecular. Com base nessa afirmação, pode-se escrever a fórmula estrutural que apresenta cada uma dessas substâncias e dê os seus nomes segundo a convenção da IUPAC. E explique por que uma dessas substâncias tem ponto de ebulição mais elevado do que a outra. Beleza, então vamos lá, gente. Então ele me deu uma fórmula química de C2H6O. C2H6O. C2H6O significa que nessa substância eu terei a 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, correto? E um oxigênio. Beleza, tranquilo. Então, diante disso, vamos lá. Escreva a fórmula estrutural que representa cada uma dessas substâncias e dê seus nomes segundo a convenção da IUPAC. Então, alternativa A. Deixa eu colocar aqui. Alternativa A, da página 128, questão 2, nós temos que escrever a estrutura que representa cada uma dessas substâncias. Então, vamos lá. Eu vou ter dois carbonos, correto? Eu vou ter dois carbonos. Um desses carbonos tem que ter três ligações com hidrogênio. Aí eu vou ter um outro carbono. Esse carbono necessariamente vai ter que ter ligação com oxigênio, tá? Vai ter com hidrogênio, pronto. Montei aqui uma estrutura. Montei uma estrutura. Bora ver se combinou? C2, tenho dois carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios e 8 oxigênio. Beleza. Construí uma estrutura. Nesse caso aqui, é a estrutura de um álcool.
tá? Por que seria a estrutura de um álcool? Por que seria a estrutura de um álcool? De o quê? De um álcool. 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 Isso. Primeira coisa, vamos voltar lá para essa estrutura que eu desenhei. Vai dizendo, né? Eu vou pegar aqui, vou apagar ela. Vou apagar ela todinha, porque a gente vai começar aí por parte. Eu quero explicar tudo que eu puder explicar numa questão para vocês. Então vamos lá, gente. Primeira coisa. Na questão ele me deu essa estrutura. Essa estrutura tem oxigênio. Se essa estrutura tem oxigênio, já sei que ela será um composto, um composto orgânico, tá? Oxigenado. Oxigenado porque tem oxigênio, tá? Ela vai ser uma função orgânica oxigenada. Beleza? Uma função orgânica oxigenada. Se será uma função orgânica oxigenada, eu posso ter um álcool, beleza? Eu posso ter um éter, eu posso ter uma acetona, opa, acetona, eu posso ter, que mais? Aldeído, correto? Aldeído, eu posso ter, além deles, desses quatro, eu posso ter um éster, um ácido, um ácido carboxílico, um ácido carboxílico, ah, eu posso ter um fenol, um enol, são outros exemplos de, de funções oxigenadas. Deixa eu ver aqui, eu falei todas: álcool, éter, cetona, aldeído, éster, ácido carboxílico, fenol, enol. No álcool, a característica do álcool é a presença da hidroxila, tá? Do éter, um, eu vou ter um heteroátomo. Da cetona, vou colocar a cetona bem aqui, uma carbonila entre carbonos, ok? Uma carbonila entre carbonos. No aldeído, uma carbonila primária, ok? Uma carbonila primária. O éster, característica do éster. O éster, eu vou ter uma carbonila ligada a um heteroátomo, ok? A um heteroátomo. O ácido carboxílico, vou ter a presença da carboxila. Tudo isso aqui foram conteúdos que já vimos, né? O fenol. O fenol nada mais é do que um benzeno ligado a uma hidroxila, tá? Um benzeno ligado à hidroxila. O enol, o que caracteriza o enol? O enol, tá? É um composto que tem a dupla ligação ligada aí a uma hidroxila ligada a um carbono sp2. sp2 nesse caso que faz aí dupla ligação. É um exemplo, tá? Nesse caso, deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora sim. Nem precisa colocar cadeia carbônica. Então, são exemplos aí das funções oxigenadas. Pronto. Resumi todas as funções oxigenadas com vocês, tranquilo. O que é isomeria, né? E vamos lembrar aí o que seria isomeria. O que seria isomeria, tá? Isomeria, a gente poderia definir isomeria de maneira bem simples, né? Compostos, Mesmo número de elementos. compostos que possuem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula molecular, tá? Porém,
diferentes estruturas. Ora, se vão ter diferentes estruturas, vão ter diferentes propriedades. Porém, diferentes estruturas vão ter estruturas, diferentes propriedades. Propriedades físico-químicas, ok? Diferentes propriedades físico-químicas. Beleza. Então isso aqui seria mais ou menos a definição aí de isomeria. Agora sim a gente vai para a nossa questão. Com base na questão, a gente vai poder ainda rever, né, revisar outros conteúdos ainda. Então, na letra quantos compostos eu posso escrever diferentes com essa fórmula molecular? A gente pode tentar, né? Por exemplo, eu vou ter 2 carbonos. Eu sei que eu vou ter 2 carbonos. Tranquilo? Porque tá aqui, ó, 2 está dizendo que eu vou ter 2 carbonos. Se eu ligar esses carbonos entre si, eu já coloquei uma ligação em cada carbono. Significa que ele só pode fazer agora mais 3 ligações. Então, eu vou. É uma suposição, viu, galera? Não que seja assim. Eu vou tentar colocar uma dupla O aqui para saber se eu posso escrever um composto que tenha carbonila, tá? Então, eu coloquei dupla O, agora eu tenho uma, duas, três. Vou colocar aqui hidrogênio. Hidrogênio. Pronto. Esse aqui já tem 4 ligações. Bora aqui para o outro. O outro vai fazer 3, porque já tem uma. Aí eu vou tentando, porque o carbono faz 4 ligações. Pronto. Se você for contar, ó, tem um, dois carbonos, beleza. Um, dois, três, 4 hidrogênios. Mas na minha fórmula, tá aqui, ó. A minha fórmula eu tenho 6 hidrogênios. Aqui tem 4, então já sei que não pode ser uma carbonila, ok? Eu já sei que não pode ser uma carbonila. Não pode ser uma carbonila. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar uma das ligações, uma dessas ligações. Vou colocar aqui um verde, que aí o verde aparece mais. Então, uma dessas ligações vai ter que ser em, em um oxigênio, vai ter que ser com um oxigênio, melhor dizendo, tá? E nesse caso, como o oxigênio ele é bivalente, ele vai fazer aí 2 ligações, tá? Como não tem um outro átomo além do hidrogênio, já sei que essa ligação vai ser com hidrogênio. Perfeito, tá? Agora é só preencher ligações lá no, na nossa cadeia. Então, ó, ele já está fazendo uma, duas, três, ele tem que fazer 4. Sempre o carbono faz 4 ligações. E aí, ó, pronto, consegui. Olha só, nesse composto aqui, eu tenho a presença de uma hidroxila, tá? Hidroxila, isso aqui é a mesma coisa que o OH. O que é que caracteriza a presença do OH? Um álcool. Um álcool. Agora eu vou lembrar como dar nome para um álcool. Nesse caso aqui, esse camarada aqui vai ser quem? Ele tem 2 carbonos, et, tá? 2 carbonos, et. Entre carbonos só tem ligações simples. Então, lembra, beleza? Etan, como é um álcool, os álcools terminam em ol. Então, esse aqui é o meu etanol, beleza? Etanol. Dá para fazer uma outra estrutura? Dá. Bora lá. Qual seria? A seguinte estrutura, ó. Eu colocaria um átomo de oxigênio, entre carbonos. Aí olha só que coisa interessante. O carbono já está fazendo uma ligação, esse carbono já está fazendo uma ligação e o oxigênio já está fazendo duas. Significa que no oxigênio a gente não coloca mais ligante. Então só nos carbonos. Então coloca aqui, ó, os hidrogênios para preencher as 4 ligações no carbono. Olha só. C2H6O. Beleza. C2H6O. Presta atenção nesse camarada aqui.
Heteroátomo entre carbonos. Que função orgânica tem heteroátomos entre carbonos? Um éter. Um éter. Ah, professor. Então, é um éter que tem heteroátomo de carbono? Sim, é um éter, tá? Desde que esse carbono não seja uma carbonila, eu vou ter aí a função éter, tá? Vou ter aí a função éter. E como é que a gente dá nome para um éter? Como é que a gente dá o nome para o éter? A gente escolhe a cadeia principal e a cadeia secundária. Como as cadeias são iguais, como eu vou ter CH3 de cada lado, tanto faz qual eu escolher, beleza? Então, a gente começa com, numa das cadeias, nós temos aqui um carbono. Então, prefixo para um carbono, met, met, ok? A primeira cadeia termina com oxi, ok? Então, esse aqui é o metóxi, tá? A segunda cadeia também começa com met. E aí a gente dá o nome do hidrocarboneto, tá? Esse aqui vai ser o metano. Então, metóxi, metano, ok? Seria o nome dessa cadeia. Metóxi, metano. Ok? Eles seriam isômeros de quê? Nós temos três tipos de isomerias constitucionais, ok? Nós temos três tipos de isomeria constitucional. Isomeria constitucional, que nós tínhamos lembrado, nós tínhamos estudado, melhor dizendo. Quais são elas? A gente tem isomeria de função, isomeria de posição e isomeria função, posição e isomeria de cadeia ou esquelética. Esquelética. Esquelética ou de cadeia. Pronto. Isomeria de cadeia, ok? A isomeria de função é quando a estrutura ela se diferencia nas diferentes tipos de funções, nos diferentes tipos de funções. De posição é quando eu tenho a posição diferente de um radical, de um grupo funcional, posição de uma dupla ligação, entendeu? Aí posição. E esquelética é quando eu tenho a diferença de estrutura, a cadeia fechada e aberta, ok? A normal e ramificada, é desse jeito, tranquilo? Seria um exemplo de isomeria esquelética. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um álcool, aqui é um álcool, e aqui é um éter. O que está variando aqui? O que está mudando? Está mudando a função. A função álcool e aqui a função éter, ok? Se está variando a função, isso aqui é uma isomeria de função. Isomeria constitucional de função, tá? Isomeria de função. A letra B, tá? A alternativa B diz assim mesmo: explique por que em uma dessas explique por que em uma dessas substâncias tem ponto de ebulição mais elevado do que a outra. Aí eu quero que vocês lembrem, por exemplo, que quando eu estava falando para vocês, né, sobre isomeria, né, compostos que possuem a mesma fórmula molecular, compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém vão ter estruturas diferentes. Como você pode ver, ó, a estrutura deles são diferentes. Em contrapartida, tá? Em contrapartida não. E também terão que estruturas, ah, propriedades físico-químicas distintas e também terão propriedades físico-químicas diferentes entre si. Beleza? Então vamos lá, gente. Ah, por que, por que o, o álcool ele vai ter um ponto de ebulição maior que um éter, tá? Por quê? Gente,
Isso aqui vai estar relacionado a algo que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Lá no primeiro ano. Igual, professor, agora o senhor viajou. Eu não sei nem o que está no terceiro ano nessas aulas online. Imagine do que caiu lá no primeiro ano. Ah, que é forças intermoleculares. Forças intermoleculares. Galera, o tipo de ligação que uma molécula de C2H5OH faz, tá? Com outra molécula de C2H5OH, são as famosas ligações de hidrogênio, tá? As interações que existem entre eles são as interações de ligações de hidrogênio, é chamado de ponte de hidrogênio, mas antes era conhecido como ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ok? Beleza. E as ligações, as interações que essas moléculas vão ter, serão interações, é, seriam interações ali tipo de polo de polo, ok? Interações de polo de polo. Então, as interações CH3O, CH3 que teríamos, seriam interações de polo de polo. Essa diferença de interação, essa aqui seria mais forte, ok? E essa aqui é uma interação mais fraca, de intensidade mais fraca, ok? Isso significa, isso significa que quando eu aqueço o meu éter, quando eu aqueço o meu éter, essas interações elas são quebradas mais facilmente, enquanto que as interações do álcool elas já são um pouco mais resistentes a essa quebra. Eu digo um pouco mais resistente porque você sabe que o álcool ele é volátil, né? O álcool ele é volátil. Ah, então, ele querendo ou não, ele vai ter uma determinada temperatura de ebulição, que é, por exemplo, menor que a da Professor, água. Oi. cada vez eu lhe escuto menos. Será que na internet? Ou melhorou agora? Melhorou? Não muito. É porque, ó, se vocês podem ver aí, ó, o microfone tá bem aqui, bem na minha boca. Então, possa ser que seja a internet. Pode ser que seja a minha internet, entendeu? Então, beleza? Então, gente, o que vai determinar o ponto de ebulição e ponto de fusão maior para o álcool é justamente essas interações intermoleculares que a molécula faz. Entendeu? Então vou tentar falar um pouco mais alto aqui para que todos possam ouvir claramente. Tranquilo? Então essa aí é a resposta da segunda questão, página 128. Deu para revisar um monte de coisa, não deu não? E aí, diz aí vocês, não revisaram muita coisa? Deixa eu pegar aqui uma outra questão aqui. Agora de outro exercício. Eu tô gravando essa aula, eu vou deixar essa aula disponível depois lá para vocês. Igual como eu fiz com a aula passada. Quem não assistiu a aula passada, tá lá, viu? No Google Classroom. Só assistir lá. Deixa eu ver aqui. Essa foi página 128. Próxima atividade é da página 133. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui a questão 9. Questão 9. Até porque nosso tempo já tá se esgotando. Então, pra gente não perder aí. Ixi, mexi alguma coisa aqui. Vou pegar aqui.
Tá bem aqui. Pronto. Alternativa 9. Vai dizendo, questão 9. Deixa eu ver aqui, página 133. Página 133. Diz assim, ó. Indique quais das seguintes substâncias apresentam diastereoisomeria. Nome estranho, né? Diastereoisomeria. Cis-trans. Ah, beleza. Então é pra gente indicar aí quais das substâncias apresentam diastereoisomeria. Diastereoisomeria. Nome meio chato de falar, né? É melhor dizendo, que vai apresentar isomeria geométrica, né? Então a gente vai encontrar aí qual delas tem isomeria geométrica. Primeira lá, bora lá. Eu botei que letra A. Não, isso aqui é a nona questão, né? Então, primeira aqui. Primeira, vamos lá. Na primeira a gente tem aí o 2-metil. 2-metil but-2-enos, né? But-2-eno. Esse é o camarada aí. Bora ver se ele tem isomeria? Para a gente saber, a gente vai ter que fazer a estrutura dele. Então, bora aqui, bora para cá fazer a estrutura dele. Bora aqui. Bora aqui. Linguagem bem belenense aí. But 3, 4. But vai ter 4 carbonos, correto? Ah, detalhe, sendo que no carbono 2, eu vou escolher esse aqui, ó. Carbono 2 eu vou ter uma dupla ligação, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, no carbono 2 eu também vou ter o metil. Então já coloco aqui o radical metil. Tá aí. Pronto, galera. Pronto. 2-metil, but-2-eno, tranquilo. Agora eu vou adicionar aí os hidrogênios. Então aqui eu vou ter um CH3, aqui um hidrogênio e aqui um CH3. Galera, esse aqui não teria isomeria geométrica. Por quê? Por causa que o carbono número 2 tem ligantes iguais. Ele não pode ter ligantes iguais. Então, bora lembrar quais são os requisitos para que eu tenha isomeria geométrica? Para que eu tenha isomeria geométrica, eu tenho que ter aí um composto de hibridização sp2, ou seja, ele tem que fazer dupla ligação. Pode ser de cadeia fechada? Pode ser de cadeia fechada, ok? E os seus ligantes, eu vou colocar aqui, ó, R1, esse aqui R2, esse aqui R3 e esse aqui R4. Presta atenção nisso aqui, galera. Presta atenção, ó. R1 tem que ser diferente de R2. Eles não podem ser iguais, tá? R1 tem que ser diferente de R2. Beleza? E R3 tem que ser diferente de R4, ok? Ou seja, esses gigantes eles têm que ser diferentes entre si. Olha aqui, ó. O CH3 é igual ao CH3, ou seja, esses camaradas aqui não podem ter isomeria geométrica, ou seja, não tem isomeria geométrica, tá? Não tem isomeria geométrica no composto 1. Bora aqui estudar o composto 2 agora. No composto 2, a gente tem aqui o hexeno, né? Hexeno, hex3-enos, hex3-eno, ou seja, se é hex, ele vai ter 3 carbonos, 6 carbonos. Se é hex, ele vai ter 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza? No carbono 3 eu vou ter uma dupla ligação. Vou 1, 2, 3. Então, aqui, carbono 3, dupla ligação colocada. Beleza? Dupla ligação colocada. Agora eu vou só preencher aí de hidrogênios, ok? Então, aqui eu vou ter 3 hidrogênios. Aqui eu vou ter 2 hidrogênios. Nesse camarada aqui eu vou ter um hidrogênio. Nesse aqui também eu vou ter um hidrogênio. Nesse aqui eu terei 2. E no último, 3 hidrogênio. Beleza?
Para você enxergar a isomeria geométrica nesse composto, eu aconselho você a pegar os dois carbonos da dupla, ou seja, esse aqui é o carbono 3 e o carbono 4, que é o carbono da dupla ligação. E aí você vai fazer o seguinte, você vai separar os ligantes de cada um desses carbonos. Então, olha só, ele faz dupla, mas ele vai ter duas ligações. Então, ou seja, o carbono 3 aqui, ó, tá aqui o carbono 3 e o carbono 4. O carbono 3 ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e a outra ligação é com todos esses camaradas aqui, ou seja, na outra ligação tenho dois carbonos, C2, e 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Então, C2H5, beleza? No carbono de número 4, ele vai ter uma ligação com o hidrogênio, tá? Tá aqui a ligação com o hidrogênio. E a outra ligação é com todo esse composto aqui, ó. C2H5. C2H5. Beleza? Olha só, gente. Olha que coisa interessante nesse composto. Hidrogênio não é igual a C2H5. Beleza? E C2H5 não é igual a hidrogênio. Ou seja, nesse composto aqui a gente vai ter isomeria geométrica. Ou seja, seria tem se fosse no plural, né? Então, tem sem acento. Tem isomeria geométrica nesse camarada aqui, beleza? Essa estrutura seria a estrutura trans, tá? Seria a estrutura trans. Por que seria a estrutura trans? Porque os compostos de massa moleculares maiores estão em lados opostos no plano. E como é que seria a estrutura cis? A estrutura cis seria se os compostos que têm a mesma massa molecular estivessem nos lados iguais, ok? C2H5. Aí essa aqui, ó, seria a, a estrutura cis, beleza? Essa seria a estrutura cis. Tranquilo? Bom, gente, não vai dar para fazer de todos, porque a nossa aula acabou agora. Mas deu para a gente rever aí a isomeria geométrica, né? A isomeria cis-trans. Onde eu mostrei para vocês a estrutura trans, a estrutura cis, e eu mostrei para vocês aí como mais ou menos funciona para identificar uma isomeria geométrica. Na próxima aula, que a gente vai ter 2 aulas, a gente vai pegar essa mesma dinâmica, porque é bom que a gente revê todo o conteúdo, e aí a gente pode continuar depois, beleza? Então a gente vai terminar por aqui a nossa aula. A Kaline entrou no finalzinho, no último segundo da aula, a Kaline entrou, só para ouvir o professor dizendo tchau. Então, até a próxima. Até amanhã, né? Até amanhã e a gente continua aí nessa nona questão. Beleza? Então, tchau, tchau, galera. Beleza. Gravei essa aula, eu vou editar ela, lógico, né? Vou editar a aula e depois eu disponibilizo para vocês lá no Google Classroom para vocês assistirem quantas vezes quiser. Tchau, tchau. Tá, tchau. Tchau.